Boa noite! Última live, literalmente, de 2025. Essa live vai ficar gravada, mas eu vou esperar vocês entrarem para eu começar a dar aqui a mensagem de final de ano para vocês e barra início de ano para vocês. Então quem puder compartilha, porque eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês. Não vai ser assim uma mensagem motivacional, né? Mas também não vai ser nada negativo, então é considerado aí de se compartilhar. A mensagem consciente. Não é motivacional, mas é consciente. Eu marquei para 11 horas. Comecei um minutinho antes. Vai ser coisa bem rápida. Vou esperar vocês chegarem. Boa noite, Xana. Xana, você tá em casa ou tá no trabalho? Você tá no plantão? Ah, você tá em casa, né? Você tá em casa. Você tá curtindo em casa, então. Você tá curtindo, então, essa virada de ano em casa. Tranquila, em paz. Que é o mais importante, focar no aqui e agora, no momento presente. Se a gente não estiver focado no momento presente, a gente não fica consciente. E se a gente não fica consciente, a gente não exerce controle sobre as nossas escolhas. Então, tá em casa. Vou esperar chegar mais gente. Essa live vai ficar gravada, mas é interessante que ao vivo as pessoas podem interagir, né? E eu não vou ficar muito tempo aqui não, vou ficar só uns minutinhos. Eu não consigo. Feliz ano novo! Eu vou esperar só mais um pouquinho para eu começar a falar. Boa noite, Rafael! Rafael, você tá onde? Você tá em casa? Responde aí. Eu tô esperando o pessoal chegar para poder começar a falar sobre o conteúdo. O conteúdo não, sobre a mensagem que eu vou deixar hoje. Obrigada, Rafael! Ó, gente, vocês não vão ficar falando depois que eu tô incorporada na Pombagira, não, hein? Toda vez que eu visto vermelho, vocês ficam, ih, tava incorporada na Pombagira? Não, gente, eu sou assim mesmo. Boa noite, Estevão. Compartilha aí, compartilha a live, gente. Compartilha que eu já vou começar a falar, hein? Não vai ser mensagem motivacional, mas também não vai ser nada pessimista, não. Tô aqui hoje tomando um vinho branco maravilhoso. Eu ia tomar champanhe, mas eu gosto de uma champanhe específica e não tinha. É a Garibaldi Brut Rosé, mas não tinha. Aí eu falei, então eu vou pegar um vinho branco. Tinha Chandon, mas eu tô já enjoada de tomar Chandon. Já tomei muito Chandon na minha vida, gente, vocês não fazem ideia. Tanto Chandon que eu já tomei Brut Rosé. É gostoso. Chandon é gostoso. Mas eu me apaixonei pela champanhe da Garibaldi, que é, se não me engano, nacional. É uma empresa nacional. Não fica atrás do Chandon, não. Pra mim, tá ali no mesmo nível de qualidade. Olha, o Rafael tá tomando uísque. Que chique. Estevão, você tem que ficar só na água, porque agora você vai entrar numa dieta para fazer a sua cirurgia. Você não pode tomar álcool, não. Infelizmente nada, menino. Depois que se recuperar da cirurgia, aí a gente marca pra gente comemorar. A Xana tá falando aqui, está pura pombagira cigana.
eu trabalho com uma pombagira cigana também, mas eu não estou incorporada, gente. Não tô. Tudo bem que as energias das entidades que a gente trabalha, a gente com o tempo vai criando uma simbiose com elas. Então, naturalmente, a gente acaba, no nosso campo vibracional, impregnado ali com a energia das entidades que a gente trabalha. E aí acaba que às vezes as pessoas captam essa energia, né? E aí acham que é entidade. Ah, não, não é entidade não, gente. Sou eu, Zita. Eu só tô feliz. Eu só estou muito feliz. O Estevam também falou, tá parecendo a pombagira. Toda vez que eu visto vermelho, as pessoas acham que eu tô com pombagira. Bota umas rosas no cabelo, prima. Ih, eu tô sem rosa aqui, gente. Eu tô sem rosa. Podia colocar uma aqui assim, né? Aí eu ia ficar como é que é? A Rosa Madalena do Sidney Magal. Obrigada, primo. Vermelho representa nobreza. Sim, antigamente as pessoas casavam de vermelho. Bom, gente, então eu vou começar a falar, então. Bom saber que vocês estão bem. Tá todo mundo aí no clima dessa virada de ano, né? 2025 foi um ano, como todos os outros, de muitos desafios para todos. Mas o que diferencia de um ano ser bom e ruim? Porque é mais uma percepção de uma realidade subjetiva. Porque a gente tem eventos que são coletivos, né, que acabam influenciando, como por exemplo guerras, crises econômicas, doenças, como a gente teve na época de 2020, a pandemia. Nós temos sim eventos coletivos que trazem uma característica positiva ou negativa. Mas com relação à realidade subjetiva, infelizmente, a gente não é ensinado desde de criancinha a gerenciar as nossas próprias emoções. Então, a gente acaba buscando subterfúgios para isso, infelizmente. Porque quando a gente aprende a gerenciar as nossas emoções, a gente está desenvolvendo inteligência emocional. E hoje a gente tem a possibilidade... Hoje, meu Deus, eu tô me sentindo uma velha de 500 anos, né? Olha o que eu vou falar, para vocês entenderem. Atualmente, hoje em dia, nós temos profissionais da área da saúde mental, que são os psicólogos, os psiquiatras, neurologistas, que auxiliam a gente nesse desenvolvimento de gerenciar as nossas próprias emoções. Porque a gente vem sim de uma geração que não considerava muito a importância da saúde mental, né? Achavam que procurar um psicólogo era coisa de maluco e que do psiquiatra você é doido igual de hospício. E acabou que a gente não aprendeu a valorizar as nossas capacidades de regular as nossas próprias emoções. Matou tudo, Soraya. O sentimento de ano bom, ano ruim é subjetivo. Exatamente, Rafael. Mas para que a gente consiga ter esse discernimento de ano bom e ano ruim, isso vai depender das nossas capacidades de gerenciar as nossas emoções. Porque se você não consegue desenvolver isso por conta própria, você precisa buscar um profissional da área da saúde. Porque você precisa ser autônomo, você precisa ter autonomia, sair da heteronomia
que quando a gente é criança, ali até os 5 anos, a gente ainda está 3, 4 anos, a gente ainda está na heteronomia, porque que a gente depende exclusivamente, a gente reflete o comportamento dos nossos cuidadores principais e no meio que a gente está inserido. Então, quando a gente passa para autonomia, a gente se vê responsável pelas nossas próprias emoções e das nossas percepções, como que a gente vai julgar o nosso contato com a realidade objetiva, que é o mundo à nossa volta, as pessoas que a gente se relaciona, a cultura, a questão sociológica. Então, para determinar se um ano é bom ou ruim, tem todos esses fatores que precisam ser analisados. Se você desenvolveu capacidade suficiente de autonomia para gerenciar as suas emoções, se você de fato está percebendo, está consciente, né? Porque se você não está consciente do que sente e do que está acontecendo à sua volta, de reações que você tem, que são de contato com essa realidade objetiva, você vai ficar na mão do palhaço. Você vai ser só reativo. Tudo que falarem, tudo que fizerem, tudo que acontecer, tudo que você experienciar vindo do externo, você vai ser só reativo. Por quê? Porque você não desenvolveu autonomia. Ainda está nessa fase aí infantil, emocional, da heteronomia. Então, 2025 foi um ano bom ou um ano ruim no geral? Não tem como a gente dizer. Não tem. Para alguns foi um ano bom, para outros foi um ano ruim, dependendo do que aconteceu, de como essa pessoa teve, como estava essa capacidade de gerenciar as próprias emoções, de lidar com a realidade objetiva, de discernimento para gerenciar as suas próprias emoções e não ser só uma pessoa reativa. Então, qual que é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui nessa live? Sejam menos reativos e desenvolvam a sua autonomia, a capacidade de gerenciar as suas emoções. Isso é importante para você e para as pessoas à sua volta. Isso é importante para a sua vida, para que você consiga manter o foco nos seus objetivos e também para auxiliar as outras pessoas à sua volta. Porque quando você... grandes poderes, grandes responsabilidades. Porque quando você faz parte de um grupo social, seja familiar, seja de trabalho, seja de amizade, onde você já tem certo grau de amadurecimento, você ganha automaticamente uma responsabilidadezinha. Sim, grandes poderes, grandes responsabilidades, viu? Então, se você vai desenvolver a sua capacidade de gerenciar as suas emoções, saiba que você vai se tornar referência também para os outros, você vai se tornar uma âncora para os outros, você vai se tornar um ombro para os outros. E isso é natural, gente, isso é natural, tá? O que não pode é você escolher pelo outro, dizer pro outro o que ele tem que fazer, como que ele tem que reagir, etc. Aí você está se auto-enganando, achando que você desenvolveu sabedoria, autonomia, porque tem muito mais a ver de você ser capaz de trazer para o outro uma reflexão do que você se achar o dono da verdade e dizer para o outro como ele tem que se comportar, como ele tem que agir. Aí você está se auto-enganando, achando, mas eu tenho mais sabedoria do que você, então faça assim, reaja assim, decida assim. Aí você é auto-engano, tá? Porque ninguém, isso vem de dentro para fora, tá, gente? Ninguém que fica dependendo do outro consegue estar consciente. Então, se você vê que as pessoas estão dependendo muito de você, porque você desenvolveu essa autonomia, analisa como você está lidando com as dificuldades do outro. Se você não está dizendo para o outro o que ele tem que fazer e resolvendo tudo. Porque aí você está se prejudicando
com essa cegueira de achar que você está sendo muito legal e deixando o outro deficiente de suas próprias capacidades, porque ele vai ficar dependente de você. Tanto que no ofício sacerdotal, o ofício que eu exerço para as pessoas que me reconhecem como sacerdotisa, eu faço de tudo para trazer para a pessoa autonomia, para mostrar para ela que ela tem que atingir a sua autonomia espiritual, emocional, profissional e etc. Por isso eu tenho as mentorias, por isso eu desenvolvi as mentorias, para que as pessoas aprendam aquilo que eu já aprendi e elas possam aplicar de forma autônoma dentro do próprio caminho espiritual delas, dentro da verdadeira vontade delas. Eu já estou com essa busca pelo autocontrole em mente. Sim, Estevão, autocontrole não é você ignorar as suas emoções, tá? A gente não tem a capacidade de evitar sentir. A gente tem que desenvolver a capacidade de digerir o que a gente está sentindo. Mas a autonomia e a dependência da pessoa em relação a você não te dá um poder? Sim, dá poder. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente escolhe para nos auxiliar dentro da questão espiritual. Na hora de você escolher um sacerdote, pergunte qual é o objetivo do sacerdócio dele. Qual é o objetivo do trabalho dele? Sempre pergunte. Porque o título, eu sou sacerdote. Eu estou precisando de um sacerdote. Achei um sacerdote porque ele falou que é sacerdote. Você tem que perguntar, olha, você é um sacerdote de uma linha, de um caminho espiritual ou de uma religião que eu estou buscando. Mas qual é o seu objetivo dentro do seu papel sacerdotal? Vocês têm que aprender a questionar a pessoa que está se posicionando para te auxiliar, a pessoa que está se colocando como sacerdote. E se ela explicar para você, olha, o meu caminho sacerdotal é para trazer conhecimento e te dar autonomia, para que você aprenda e caminhe com suas próprias pernas, se desenvolva dentro do que está de acordo com a sua verdadeira vontade. Aí é legal. Agora, se você faz essa pergunta e o sacerdote fica, mas como assim? Como assim você está me perguntando o que é? Que negócio é esse? Não, eu sou sacerdote. Já corta, viu? Já sai correndo. Deixa eu ver aqui. A Carmen colocou: nunca achei que me tornaria tão serena. Eu era tão reativa. Sou de Ansan, Iomolu e Logunedé. Eu era... Desculpa, tá, gente, que eu tenho problema de vista, tá? Eu era muito descontrolada na adolescência, mas também porque era espiritual. Meu ori estava pedindo socorro. Na adolescência, gente, o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento. E tem também as questões hormonais. Então, a gente é assim, o adolescente é assim muito reativo. E exige atenção dobrada justamente por conta das consequências que podem ser geradas por essa incapacidade de frear os impulsos. Por isso que existe ainda até hoje muita gravidez na adolescência, tá? Acho que o sentimento mais difícil de digerir seja traição e deslealdade. Olha, Rafael, essa questão de traição e deslealdade, a gente tem que entender que as pessoas só dão aquilo que elas têm. E muitas vezes não, né? É sobre a pessoa do que você. Você pode fazer de tudo pelo bem daquela pessoa e também se julgar sabedor do que é o bem para aquela pessoa e se enganar. Você mesmo se enganar, achando que você está fazendo tudo do bom e do melhor para aquela pessoa. Quando a gente sente vindo do outro uma traição ou uma deslealdade, a gente tem que parar para pensar: será que eu coloquei muitas expectativas? Será que eu estava fazendo o bem
esperando algo em troca? Ou será que realmente houve uma desonestidade aqui da pessoa? Porque se houve de fato uma desonestidade, aí não é responsabilidade sua, é da pessoa, é o comportamento da pessoa, são os princípios dela, são os valores, a ausência, né? A ausência de princípios e valores, a ausência de maturidade para se relacionar, a ausência de maturidade nos relacionamentos interpessoais. Então, aí já não é responsabilidade sua. E bola pra frente. Bola pra frente porque não tem outra opção não, meu filho. Tem não. Passa um tempo digerindo aquilo, acha um lugar dentro de você onde que aquilo vai entrar, mas não recalque, tá? Não recalque, porque depois o seu subconsciente vai ficar te jogando em outros tipos de comportamento que você vai ter. Então, não é para recalcar, é para você digerir aquilo e escolher um lugar dentro de você onde você vai colocar aquilo e tomar como uma experiência de vida. Ingratidão também é difícil. Sim. Faz parte, gente. Faz parte. A gente... saibam que a gente também decepciona as pessoas, tá? A gente também decepciona. E geralmente, quando a gente se decepciona com alguém, esse alguém também se decepciona com a gente. Mesmo que seja uma pessoa que, né, age de má fé, ela vai se decepcionar com você porque você não vai estar fazendo o que ela quer. Então ela também vai se decepcionar. Mas idealização de pessoas é o que nos torna vulneráveis. Você tocou num ponto muito importante, Rafael. Quando eu falo que eu desejo que vocês desenvolvam autonomia e capacidade de gerenciar suas próprias emoções, não significa que vocês vão deixar de estarem vulneráveis. Quando a gente vai estabelecer um relacionamento com profundidade, a primeira regra é nos colocarmos em certo nível de vulnerabilidade. Então, só não se coloca em estado de vulnerabilidade emocional aquele que não quer se aprofundar nas relações. Relações no geral, tá? Relações no geral. Porque para você fazer uma conexão genuína com alguém de forma afetiva, você vai demonstrar vulnerabilidade, você vai se colocar vulnerável. Então, a inteligência emocional não é para você nunca ficar vulnerável, muito pelo contrário, é para quando você estiver vulnerável e sofrer por conta da vulnerabilidade que você colocou ali, você saber como lidar. Não tem essa de, quanto mais inteligência emocional, menos vulnerável. Não, muito pelo contrário. Que aí você vai ver o quão profundo você pode ser nas suas relações afetivas. E, obviamente, vai melhorar a qualidade das suas relações. E você vai desenvolver um filtro também, vai desenvolver discernimento para identificar alguns pontos ali nas pessoas que não vale a pena você se colocar vulnerável. Outra parada, Soraya, que eu percebo é o seguinte: você conhece a pessoa e depois já se imagina casando com ela, vê ela com bons olhos, porém quando o casamento não acontece e a pessoa não é aquilo que você vê, você pensou que você se decepciona, pois na sua cabeça tudo aquilo era real. Ué, nós temos um universo particular, gente. Nós temos todo um mundinho aqui dentro da nossa cabeça. Mas a gente não pode ficar só na imaginação. Rafa, isso me lembrou o livro do Dostoiévski. Eita cacete, não tá saindo. Dostoiévski, que é o Noites Brancas. Tem um personagem que narra toda a história, que ele é chamado de O Sonhador. Ele não tem um nome, mas ele é reconhecido ali como o sonhador, porque ele vive no mundo das ideias, vive no mundo subjetivo. Ele é introspectivo, ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, e quando ele encontra alguém, ele acaba praticando projeções e não
estabelecendo com a realidade como base. Então ele fica sempre no mundo dos sonhos. Eu te aconselho a ler. Era como se tivesse acontecido. Sim, 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 sim. Por isso que nós temos a depressão, que causa dor real. Os nossos próprios pensamentos desencadeiam sensações e emoções que são reais no nosso universo particular, na nossa realidade subjetiva. Preciso ler esse livro, primo. Leia que você vai chorar bastante. Mas essa dissonância cognitiva que acontece entre o mental e o concreto objetivo, disparidade. Olha, é natural. A gente tem que se vigiar. Às vezes a gente dissocia. É normal, principalmente em situações que exigem muito do nosso emocional. A gente dá uma dissociada, mas a gente tem que voltar. O problema é quando você dissocia e não volta, ou dissocia demais. Aí você tem que procurar um profissional da saúde mental. Porque corre o risco de você acabar desenvolvendo paranoias, psicose, ou ser até sintoma de esquizofrenia. Há estudos que falam que dores emocionais no cérebro são iguais a traumas físicos. Sim, é a mesma área do cérebro que ativa, tanto da dor física quanto da dor emocional. Tem toda uma complexidade, tá? Mas generalizando, a neurologia explica melhor isso. Se vocês quiserem, podem pesquisar aí, que vocês vão entender mais detalhadamente. E a mensagem que eu queria deixar para vocês é para vocês desenvolverem nesse próximo ano essa autonomia, para que vocês consigam definir se vai ser um ano bom ou ruim. E quando chegar no final, vocês fazerem toda essa autoanálise. Se o ano foi ruim, porque de fato foi acontecimentos externos negativos, mas mesmo assim sabendo lidar, né? Ou se foi o fato de você não ter conseguido ainda atingir essa autonomia de gerenciar as suas próprias emoções. Para mim, o 2025 foi bom por dois motivos, né? Pela capacidade que eu adquiri mais um pouquinho de gerenciar as minhas emoções, e também pelos acontecimentos que ocorreram. Por isso muitos homens se acabavam na bebida ou outra válvula de escape. Sim, aí busca subterfúgios, né? Principalmente os homens, Rafael, principalmente os homens, porque até hoje existe uma pressão muito grande em cima dos homens, de que eles precisam ser o alicerce da família e das pessoas à sua volta, que eles precisam estar sempre bem e que não podem demonstrar vulnerabilidades, porque aí demonstrar vulnerabilidade é demonstrar fraqueza, isso é completamente errado. Fraqueza é quando a gente trai os nossos princípios, quando a gente age de má fé e quando a gente comete injustiças. Isso é fraqueza. Demonstrar as suas emoções e se colocar vulnerável em certas situações que exigem isso, e ter sensibilidade, ter empatia, não é fraqueza. Fraqueza é você trair os seus princípios, os seus valores. É você cometer injustiças, é você ser desleal. Isso é fraqueza, mas principalmente desleal com você mesmo. Somos ensinados pela sociedade masculina na época a suprimir as emoções. Mas a gente já está hoje em dia mudando isso, né? Porque a gente já compreendeu que saúde mental
é algo importante, assim como cuidar da saúde física. Obrigada, Lu! A Lu falou que eu estou belíssima. Ô, Lu, eu não estou incorporada com pombagira, não, porque toda vez que eu visto vermelho, as pessoas acham que eu estou incorporada com pombagira. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem de quem vai definir se 2026 vai ser bom ou ruim. São vocês, a partir da capacidade que vocês desenvolverem de gerenciar as próprias emoções. E claro, não é se desconectar da realidade objetiva, e sim saber gerenciar tudo que está acontecendo à sua volta, como você se sente e o que você pode fazer para modificar a sua realidade à sua volta. Controle de tudo a gente nunca vai ter. Às vezes a gente não tem também controle do nosso comportamento, das nossas ações, porque é a vida inteira para a gente conseguir trabalhar aspectos do nosso subconsciente, aspectos dos arquétipos, como por exemplo a sombra. Então a gente vai levar a vida inteira para aprender, até o final da vida, a gente vai ter que trabalhar isso até o final da vida. Então, às vezes a gente vai ter comportamentos que são reflexos daquilo que a gente ainda não trabalhou, que está no nosso subconsciente, ou que está na nossa sombra, coisas que a gente acaba recalcando. Mas, se você coloca em mente como objetivo prestar atenção, ficar atento, tomar consciência do que você pensa, do que você sente, de como você se comporta, já é um ponto positivo, já ganha uma estrelinha, já vai conseguir fazer aí uma contenção de danos, né? Porque tudo tem consequência, todos os nossos comportamentos, nossas ações têm consequência, toda a forma que a gente se trata, como a forma que a gente trata os outros, tem consequências. Então, quanto mais autoconhecimento você obter, menos danos você vai ter que gerenciar. Suas palavras me ajudam muito a me orientar e eu medito nelas, guardo elas na minha mente. Guarde no coração também. Bom, gente, eu vou finalizar por aqui então. Deixa eu ver que horas são. Ah, tá ótimo. São 11h30. Eu quero estudar mais e aprofundar nisso, no autodesenvolvimento pessoal e autonomia, o que para mim é perfeito porque o luciferianismo ajuda nisso. O luciferianismo tem a máxima da apoteose, né, da autodeificação. E não existe processo de autodeificação sem os processos psicológicos do caminho da individuação. E eu tenho uma postagem aqui no feed que explica sobre individuação de uma forma mais resumida. Então, quem puder, leia esse post, porque muita gente confunde individuação com individualização ou egoísmo. Não, individuação a individuação é referente às partes da nossa psique. É você conseguir integrar as partes da sua psique. Não é sobre você se isolar do mundo, não é sobre niilismo, não é sobre você pensar só em você. Então é importante vocês buscarem entender isso, tá? Porque dentro do luciferianismo, no caminho do luciferianismo ou do satanismo, que para mim são os mesmos caminhos, para mim, tá? Tem pessoas que são luciferianas e não seguem um caminho de satanismo. Você é muito lindo. Quê? Vê se eu tô no seu destino. Diogo, obrigada, Diogo. Mas essa questão aí, eu não preciso nem
te dar uma resposta, tá? Porque o silêncio, ele já é uma resposta. Luciferianismo e satanismo anticósmico, supremo anticósmico. Então eu vou finalizar por aqui, gente. Eu volto a atender. Ignorei. Eu volto a atender na segunda-feira. Volto às consultas na segunda-feira. E segunda-feira tem o ritual de altar aberto de Santa Morte. E as pessoas que vão participar é porque estão buscando começar o ano sob o manto de Santa Morte. A risada foi ótima. Beijo pra vocês, gente. Eu vou continuar por aqui, tá? Vou postar algumas coisas no story, entendeu? Algumas reflexões. E eu queria cantar um trecho de uma música pra vocês que tá na minha cabeça hoje o dia inteiro. Queria cantar um trecho de uma música pra vocês. E vai ficar gravado. Se vocês quiserem, depois joga essa música no YouTube. Eu não uso Spotify, eu sou meio idosa. Eu não uso Spotify. Depois você escuta. Eu acho que muita gente já conhece essa música, né? Sagitariana. Canta pra nós. Deixa eu lembrar aqui o pedaço que eu quero começar. Lembrei. Peraí, deixa eu fazer um clima aqui. Enquanto todo mundo espera a cura do mal. Esqueci, peraí. Meu Deus, que mico, peraí. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, a gente... Ah, tá. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. E quem quer saber... A vida é tão rara, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para, a vida não para não. Gente, era pra colocar mais letra nessa música, só que eu esqueci, tá? É porque eu estou ao vivo. Nem todo mundo sabe fazer ao vivo, tá bom? E eu não ensaiei. Eu só fiquei com esses pedacinhos dessa música na cabeça. E eu espero que vocês reflitam sobre essa música. Depois procurem, quando eu encerrar aqui, procurem pra vocês ouvirem essa música. Se chama Paciência, do Lenine. Quem já conhece essa música e quem não conhece, escuta essa música antes de dar meia-noite, daqui a pouquinho. Ou quando der meia-noite, escuta essa música. Porque eu não tenho como viver sem música, então obviamente eu vou citar música pra vocês aqui. Show, amo essa música, muito. Eu sou cantora, gente, sou cantora, mas eu nem ensaiei pra cantar essa música não, por isso ficou meio esquisito. E é isso, gente, beijo pra vocês e qualquer coisa me manda mensagem no direct aqui do Instagram. Segunda-feira eu volto a atender. Já começaram os fogos e é isso. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.